E aí, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tu És Orgulho, né? Para mais um vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo de amanhã, né? O jogo de volta da Copa Sul-Americana, das quartas de final contra o Fortaleza, né? Lembrando que o Corinthians fez um ótimo resultado lá no Castelão, vencendo por 2-0, né? Uma das partidas que eu considero uma das melhores do ano. O Corinthians venceu uma equipe que é ainda, né? Porque ainda está na competição, candidata ao título e está brigando lá em cima no Brasileirão. O Corinthians já vinha jogando, já havia jogado bem lá, mas acabou sendo derrotado no segundo confronto pela Sul-Americana. Agora o Corinthians venceu e amanhã tenta consolidar e manter a classificação já para a semifinal para enfrentar ou o Racing ou o Atlético Paranaense, tá? O Atlético Paranaense que venceu o jogo de ida na Liga Arena por 1-0, né? E já também abriu uma vantagem, apesar de menor, abriu uma vantagem contra a equipe argentina e pode ser o nosso futuro adversário aí. Se a gente classificar amanhã, eu acho que sim, acho que já encaminhou, mas tem que ser com pés no chão para não cair do cavalo, né? O Fortaleza meteu 4-1 no Bahia lá, vem embalado, né? Vamos ver então como é que vai ser esse jogo de amanhã. Tá, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, né? Mas antes, peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal quem ainda não foi inscrito, tá bom? E sigam a gente em todas as redes sociais. Lá tá saindo os cortes, tanto no Instagram quanto no TikTok, também aqui no YouTube, né? Os shorts, tá saindo tudo lá nas redes sociais, tá? TikTok é Tu És Orgulho 17, Instagram também é Tu És Orgulho 17, tá saindo os cortes dos nossos vídeos lá, né? Tanto o meu quanto do Patrick e de todos os apresentadores, tá? Tá saindo diversos cortes bem legais para vocês lá, tá bom? E também a gente coloca todas as notícias que o Corinthians que tem do Corinthians durante o dia, coisas que eu não consigo falar para vocês em vídeo, eu coloco lá no Instagram pra gente, tá bom? Vamos lá. Então, sem mais enrolação, editor, solta aquela intro marota pra gente, porque a gente tem muito assunto hoje. Bora! Bora lá, rapaziada. Esse jogo aí, a gente tenta ficar tranquilo por conta do primeiro resultado, né? Mas a gente tem que manter os pés no chão, manter a cabeça certinha, centrada, porque agora que a gente está num bom momento, assim, na temporada, um momento de recuperação, num momento bom, é aí que a gente tem que tomar mais cuidado e manter a cabeça centrada, porque a sequência não é fácil, a sequência é muito difícil. A gente vem melhorando, vem desempenhando e tem grandes chances de fazer uma sequência muito boa aí nas três frentes, né, que é o Brasileiro, a Sul-Americana e a Copa do Brasil, né? Vamos lá. Amanhã o jogo vai ser na Neoquímica Arena, às 9h30 da noite. A transmissão é da ESPN e do SBT. A arbitragem de campo, tá? É do Piero Mazza, o chileno Piero Mazza. A arbitragem, na verdade, toda é chilena, tá? O bandeira 1 é o Cláudio Urrutia. O bandeira 2 é o Cláudio Urrutia. Perdão, é o Miguel Rocha, tá? O segundo bandeira. E o VAR vai ser comandado por Juan Lari. Então a arbitragem, a cavalaria da arbitragem, todos chilenos, tá? Que sejam igual foi o Herrera no jogo de ida. E só errou pra mim, errou no pênalti, que foi pênalti no Yuri, mas foi uma arbitragem boa, uma arbitragem sem parar jogo, deixou o jogo rolar, apitava quando era falta mesmo, né? Tomara que seja o mesmo nível, o Piero Mazza conceituado aqui na América do Sul, né? Tomara que ele não seja o protagonista e que ele deixe o jogo rolar e que seja justo para os dois lados e que faça uma boa arbitragem, né? É o que a gente espera e é a profissão dele, né? Ele tem que ser um bom árbitro do partido, tá? A provável escalação, vamos lá, é com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo, Rian ou Martinez, Bidon, Charles ou Carrilho, Coronado de meia central, lá na frente Romero ou Thales Magno e Yuri Alberto, tá bom? Essa é a provável escalação. O Corinthians tem como desfalques os lesionados Alex Santana e Palácios e o não inscrito Hector Hernandes, que foi aquilo que eu falei no Instagram para vocês, dessa 50-50 entre o Depay e o Hector Hernandes, e o Corinthians só pode fazer 3 trocas de inscrição. Então, como já tem muito jogador na frente, decidiram abrir vaga pro o José Martins e também pro Carrilho, tá bom? Então o Hector Hernandes joga a Copa do Brasil diante do Flamengo, tá bom, rapaziada? Então é isso, tá?
Gosto da escalação, é uma provável escalação, né? Que eu acho que vai ser essa, por quê? Porque o Félix Torres não jogou o jogo da ida, não jogou contra o Atlético Goianiense, né? E o André Ramalho não joga 2 jogos, ele não jogou contra o Fortaleza e não jogou contra o Atlético Goianiense porque estava suspenso. Então eu imagino que o André Ramalho jogue com o Félix Torres. Acho que ele não vai jogar com 3 zagueiros, eu acho que ele vai fazer a mesma formação que ele fez na ida, com 3 volantes e o Coronado solto e com a linha de 4 normal atrás, tá bom? Então eu acho uma formação boa. Acho uma formação independente de quem for ali no meio, se for o Rian, se for o José Martins, se for o Charles ou o Carrilho. Eu acho que a gente está bem servido aí pro jogo. É uma escalação boa. O Coronado vai jogar solto, porque você tem 3 caras segurando para ele rodar ali no meio de campo ali e ter liberdade para jogar com a bola no pé, né? Como foi no jogo da ida, que ele fez a melhor partida dele pelo Corinthians. Então eu acho que o Coronado vai ser bem aproveitado nesse esquema, né, com 3 volantes, deixando ele solto. Né? Não funcionou muito com o Garro contra o Atlético Goianiense, embora o Bidon saia um pouquinho mais, mas com o Coronado deu bastante certo essa formação. Então eu acho que com o jogo 2-0, precisando controlar um pouco o resultado, um jogo a nosso favor, eu acho que essa formação é muito importante para a gente que precisa ter a bola para não sofrer perigo, como a gente sofreu contra o Bragantino. A nossa vantagem, diferente do jogo contra o Bragantino, é que a gente não tomou um gol no Castelão. Jogando contra o Bragantino, a gente toma aquele gol no final que complica na volta, né? E dá aquele sofrimento que se não é o Hugo, a gente ia rodar, né? Então eu gosto da formação, acho ela boa, acho que o Depay vai ganhar mais uns minutos também, né? Eu acho que o Depay deve jogar mais 20, 30 minutos. E no Clássico eu acho que ele joga um pouquinho mais. Já com o terceiro jogo dele, eu acho que ele vai ter um pouquinho mais de minutagem. Mas amanhã eu creio que ele joga uns 30, uns 40, uns 25 minutos, uns 30 minutos. Eu acho que o Depay consegue jogar essa minutagem no jogo de amanhã. Eu acho que ele não vai ficar no banco para não entrar. Eu acho que ele vai ser utilizado para ganhar minutagem e para melhorar o ritmo já para o final da temporada aí, que a gente vai precisar bastante dele, principalmente nos jogos mais importantes aí. Tem clássico, tem jogos em casa bastante importantes e também tem jogos fora que o Corinthians precisa pontuar, que é confronto direto lá embaixo, né? Então é isso, acho que o Corinthians tem chance de fazer um bom jogo. O meu palpite no palpitomento do Tués Orgulho foi 2-1. Acho que o Corinthians vai tomar um gol. Não porque eu quero que tome um gol, é porque eu acho que o Fortaleza vai vir pra cima, vai querer se atirar, né? E às vezes, normalmente esses times que se atiram acabam achando um gol ali numa bola rebatida, né? Mas tomara que ache esse gol aí quando o Corinthians estiver com 2-0 já, aí fica 4-1 aí pra nós e tá tranquilo. Porque eu tô me baseando pelo que realmente acontece nesses jogos que o time tá com desvantagem. Eles se lançam pra frente e conseguem achar um gol numa bola espirrada. Então, normalmente o Corinthians sempre toma gol, né, desses times que estão em desvantagem. Mas eu acho que o Corinthians vai vencer o jogo por 2-0, tá bom? Vamos falar um pouco sobre as notícias, tá? O desabafo do Romero, né? Mulher matéria aqui publicada pelo GE, né? Pelo meu timão, pelo GE e também por nós do Tués Orgulho, tá? Vice-artilheiro do Corinthians na temporada com 15 gols, 2 a menos do que Yuri Alberto, diz estar habituado a não ser visto como protagonista, embora carregue marcas importantes como a de maior artilheiro da Neoquímica Arena e também maior goleador estrangeiro do clube. Abre aspas para Romero, tá? Já acostumei. Faz 7 anos que cheguei ao Corinthians. Ninguém escala o Romero no seu time ideal. Nem vocês, jornalistas. Estou acostumado a ninguém confiar. Minha trajetória dentro do clube sempre foi assim. Quase ninguém confiando. E estou aqui ajudando o time fazendo gols importantes, declarou o camisa 11 do Coringão. Continuando as aspas do Romero, tá? Sempre quero que o Corinthians vença e saia dessa situação, independente de quem joga, seja Memphis, Yuri, Garro, Romero, qualquer um. O mais importante é o Corinthians, sempre levei isso na minha trajetória. Nunca reclamei de ficar no banco, jogar 5 ou 90 minutos. Minha trajetória no Corinthians sempre foi assim e vai continuar. Fecha aspas para Ângelo Romero, tá? Por que eu acho que o Romero falou isso? Eu não assisti a Zona Mista, tá? Eu assisti só a coletiva do Emiliano. E acho que eu assisti a Zona Mista do Depay e do Garra. Do Romero eu acabei não vendo, né? Com certeza o repórter perguntou sobre o desabafo dele, né, na hora do primeiro gol, que ele fala confia, confia, confia. É uma coisa que o Kaká Catalão falou. A gente tem que respeitar o Romero. É meio ruim ver o Romero se achando? Mas ele é o cara que decide. Ele tá decidindo desde o ano passado. Os gols mais importantes do Corinthians nessa sequência boa aí foram dele.
né? A gente tem que temos que respeitar o Romero, porque ele é importante, ele decide jogos, né? Isso é fato. Ele tem estrela na Neoquímica Arena, mete uns golzinhos fora de casa quando precisa, mas na Neoquímica Arena é a aura dele, é a casa dele, é onde ele é o rei, ele mete gol mesmo na arena, e assumiu esse papel de líder. Eu acho muito válido ele assumir esse papel de líder, porque para mim o Fagner não tem esse papel. O Fagner tenta ter esse papel, mas ele não é um cara que consegue prolongar muito essa questão dele ser um líder, né? O Fagner é um cara mais quieto, isso aí não é demérito de ninguém, cada um tem a sua personalidade. O Fagner é um cara mais quieto, ele fala até, você vê nos bastidores, tudo, mas você percebe que ele não é um perfil líder, ele não é aquele perfil de liderança. O Fagner é um cara que fala pontualmente e ok. O Romero não, o Romero assumiu esse papel, acho importante, eu só não quero que o Romero ele confunda a liderança, ele confunda a importância com ele ser só ele o cara. Porque foi o que pareceu no jogo contra o Atlético Goianiense. Ele queria decidir tudo sozinho. Então tem uma diferença entre ser protagonista, ser líder, ser um cara importante, ser um cara decisivo, de ser um cara que quer ser o herói sempre. Não vai ser assim. Tem 10 jogando com você. Então, o que me pareceu é que o Romero, às vezes, ele quer decidir muito sozinho. Só que não é assim, né? Não é assim. Muitas vezes não é assim. Você precisa dos seus companheiros para você botar a bola lá dentro, né? Então, aqueles lances que eu citei no vídeo de pós-jogo, a finalização de calcanhar, a furada na pequena área, o passe, o chute de muito longe, tendo diversas opções para ele dar o passe. É esse lance que eu passo. Mas o Romero é muito importante. Eu respeito o Romero, eu gosto muito do Romero. Acho que ele é um cara que, mais um dos que pode não ter uma qualidade técnica 100% apurada de um craque, de um gênio, mas que vestiu a camisa do Corinthians e é um dos ídolos do Corinthians, para mim. Tá? E o Corinthians sempre teve jogadores assim, carregadores de piano, jogadores importantes que não foram craques, não foram geniais, mas que foram bastante importantes. Romero, Jorge Henrique, falando dos caras mais recentes, tá? Isso falando de caras mais recentes. Então, o Corinthians sempre teve esses jogadores. É importante você ter esses jogadores, porque esses jogadores sim têm estrela. Esses jogadores têm muita estrela. Então, eu acho que o Romero fez esse desabafo, tá certo. É verdade, a gente não coloca o Romero nos nossos times ideais. Não colocamos ele. Não é mentira nenhuma, ele não mentiu aqui. A gente não coloca ele. Não é nenhuma novidade isso. E talvez é bom ele se posicionar. É bom ele falar um pouco. Porque uma coisa que, acho que pela primeira vez na vida eu concordei com o Souza, né, nosso querido Souza, né? Ele falou que o jogador que joga em todas as posições do campo, ele é o primeiro a ser sacado. E é verdade a situação do Romero. O Romero é o primeiro a ser sacado sempre. É mais fácil você tirar o Romero, é mais fácil você tirar o Rian, é mais fácil você tirar o Bidon, é mais fácil você tirar esses jogadores do elenco. É mais fácil, jogadores que se entregam mais, jogadores que fazem diversas posições, jogadores que são mais novos, jogadores mais que são aqueles caras que jogam mais pela força física. É normal, é natural. Então é bom o Romero falar sobre isso, né? E se posicionar sobre, tá? Vamos falar um pouco sobre o Depay, tá? O Memphis Depay passou por um exame em uma clínica de São Paulo por conta de dores no tornozelo esquerdo. Procedimentos do tipo costumam ser feitos no Corinthians, né, no CT Jovem Grava, porém aquela parada do clube tá conhecendo o corpo do atleta, o Corinthians falou assim, não, vai lá nessa clínica, você conhece mais o seu corpo do que a gente conhece o seu corpo, e tá tudo certo. Né? Porém, como o clube está conhecendo melhor o corpo do atleta, e o departamento médico preferiu resguardar e levar ele numa clínica especializada por precaução, tá? Claro, deixando todo mundo mais calmo, tá? Nenhuma lesão foi diagnosticada, assim espera-se que o holandês vá a campo no treinamento dessa segunda-feira, treina tranquilamente e esteja à disposição para enfrentar o Fortaleza, tá bom? Que eu fico lendo que eu faço uma cola aqui, tá? Mas tá tudo certo. Então, o Depay aí já tá bem, ele foi numa clínica especializada por precaução, porque ele conhece o corpo dele, ele vai conversar com os médicos, tudo certinho, porque foi uma torçãozinha um pouco, ainda bem que foi para fora, né? Uma torção para fora é um pouco melhor, mas ele falou que ficou dolorido, mas parou, né? Ele mesmo fala depois, né? E tá tudo certo. Ele também
Logo nos primeiros dias que chegou ao Brasil, tá fazendo aulas de português para melhorar a comunicação com os companheiros de time e também para conhecer melhor o país, né? Falou que o país é incrível, que ele não teve muito tempo ainda e que tá aprendendo português para já melhorar a comunicação com os jogadores do Corinthians e também melhorar, né, o estilo de vida aqui no Brasil, né, se adaptar ao melhor possível. Então mostra que o Depay quer estar aqui, sabe? Ele quer estar aqui, ele quer se adaptar o mais rápido possível, ele quer ajudar o Corinthians, ele pretende ficar aqui muito tempo, tomara que ele fique, né? Então isso é importante, um jogador que quer se adaptar ao clube, um jogador que tá querendo estar aqui. Ele não veio aqui porque não tinha opção, e fala, vou lá pegar um dinheirinho e vou embora. Não, ele quer estar aqui. É um cara que, pô, você vê ele no bastidor, cumprimentando todo mundo do vestiário. É o que vem falando dele, que ele tá sendo um cara muito solícito com todo mundo, com as crianças, né, com a fiel torcida. Pô, ele lá cumprimenta todos os funcionários. Você imagina assim, a gente tem esse estereótipo de que um cara assim chega, nariz em pé, não conversa com ninguém, mas pelo que estão relatando, não, ele cumprimenta todo mundo todo dia que ele chega no CT, desde a cozinheira, as pessoas da limpeza, né? Os, como é que fala o nome? Acabei esqueci o nome da profissão agora. Os rapazes que ajudam, que organizam os uniformes, tudo, né? Os roupeiros. Ele cumprimenta todo mundo, então é um cara que quer estar aqui, é um cara que respeita a instituição e respeita a pessoa, né? Os seres humanos, né? Que trabalham com ele. Isso é muito legal, tá? O Corinthians bateu o recorde de público, né, contra o Atlético Goianiense, além de marcar a estreia do Depay. A vitória do Corinthians por 3-0 sobre o Atlético Goianiense registrou o melhor público da Neoquímica Arena em 2024. Foram 46.001 torcedores em Itaquera para uma renda de R$ 2.585.075. Uma renda maravilhosa, um público espetacular, tá? Muito bom, né? Sim, se a arena fosse maior, né? Se tivessem feito uma arena maior, né? Mas, claro, a renovação e transparência não vai fazer algo que representa o clube, né? Que porque o próprio André Santos falou assim num podcast aí, ele perguntou, né? Quem você garante que a torcida do Corinthians vai colocar 60 mil todo jogo? Andrés, eu garanto, eu tenho certeza disso. Com o jogo contra o 15 de Piracicaba no Paulista, 7 horas da noite, num domingo, com um trânsito da porra, tenho certeza que o corintiano ia lotar o estádio colocando 60 mil, 70 mil. Tenho certeza, mano. Fácil. Se facilitarem o acesso nas catracas e tudo, tenho certeza. Se melhorar o estacionamento, tudo, tenho certeza que o Corinthians colocaria 60 mil, 70 mil todos os jogos, tá? Então um abraço pro seu Andrés. Obrigado por tudo que você fez pelo Corinthians, só que não, né? O último assunto do vídeo de hoje, o Corinthians feminino, mais uma vez campeão, as brabas são fodas, e pela quinta vez, a sexta na história, né? Pela quinta vez seguida e a sexta na história, a nova conquista das brabas, o pentacampeonato consecutivo e hexa no geral foi confirmado nessa manhã deste domingo, ontem, com a vitória por 1-0, 2-0 diante de 44.529 pessoas na Neoquímica Arena, o maior público feminino na história da América do Sul, rapaziada. 2-0, gols da Jaqueline e da Carol Nogueira. Corinthians vence o São Paulo por 2-0, já havia vencido por 3-1. Faz um 5-1 no agregado para tranquilizar e vence mais um título aí. As bravas são absurdas que essas meninas representam. Que nem eu falo, o Corinthians tem que ser um exemplo, tá? Eu sei que muita gente não gosta de futebol feminino e muita gente deve estar encerrando o vídeo nesse momento, mas eu vou falar, tá? Se você vai ter um clube, você vai ter o futebol feminino, não faz porque você quer, porque você está sendo obrigado a fazer, faz o negócio direito, né? E por isso que eu acho que o Corinthians hoje é um modelo. O Corinthians não está fazendo porque tem obrigação de fazer, não. O Corinthians está fazendo, além de ser uma obrigação, ele está fazendo direito, né? Com respeito às meninas, com respeito ao esporte, tá fazendo com dignidade, tá fazendo porque quer fazer, além da obrigação. Não tá sendo, porque obrigação é uma coisa, você ser obrigado a fazer porque você está sendo imposto, assim, você está fazendo assim, obrigado, eu tô fazendo assim, porque senão, não. O Corinthians tá, além de ser uma obrigação, o Corinthians está fazendo direito porque quer fazer. E tem pessoas lá dentro que respeitam e querem que o futebol feminino cresça. E acho que é isso que o Corinthians está fazendo, que tem que ser um exemplo, tá? A Iris, a nova, né? Agora a moça nova, é competente também, igual era a antiga Cris.
Tá, eu tenho certeza que o Corinthians ainda vai crescer muito e vai vencer muitos títulos. E tomara que o futebol feminino cresça, não só o Corinthians, porque é bom pro esporte, né? Você viu os Estados Unidos lá que é potência, Espanha, França, tudo potência. E aqui só o Corinthians vence as coisas, né? É, falando por torcedor que continue, mas pelo esporte podia ter novos clubes mais competentes feminino também, tá bom? Então é isso, rapaziada. Deixem o palpite de vocês aqui nos comentários pro jogo de amanhã de Corinthians e Fortaleza, jogo de volta da Copa Sul-Americana. Corinthians com a vantagem de 2-0, tá? Uma boa vantagem. Eu tenho certeza aí que o Corinthians vai se classificar. Com os pés no chão, com respeito ao adversário. Tenho certeza que o Corinthians vai estar na semifinal diante do Racing ou do Atlético Paranaense, quem sabe bater campeão aí e não ser rebaixado. Não vamos ser rebaixados, a gente tem que ter fé e torcer isso. Postura de corintiano, como diz o nosso querido Kaká Catalão, e o Corinthians não vai cair e vai bater campeão em uma das taças ou nas duas. Tá aí, estamos na semi de uma, estamos encaminhando a semi para outra. Não duvidem do Corinthians. Não duvidem do Corinthians. Beleza? Não vai Corinthians. Beijo no coração de vocês. Falou, falou. Fui!